Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Professor Orlando falando. Vamos para a nossa aula número 7, tá? O tema dessa aula é funções, ok? Uma boa compreensão para esta aula, gente, é importante que tenham visto aí a parte de fórmulas, ok? E de referências, referência relativa e referência absoluta, tá bom? Esse assunto foi tratado na aula número 4 e a aula 5. Então, caso você não tenha assistido essas aulas, eu recomendo que você volte lá, veja essas aulas, depois você vem e assista essa daqui, tá bom? Caso você ainda tenha algumas dúvidas, eu também recomendo que você reveja essas aulas para você estar mais claro, né, o conteúdo, e aí você não tenha tanta dificuldade em assimilar como que a gente vai trabalhar com funções aqui, ok? Na nossa apostila, esse material vai estar na página 40 e 41 em diante, tá bom? Lá nós temos o início da descrição de funções, ok? E ele faz ali uma breve apresentação já, apresentando ali um exemplo, uma situação em que a gente usa a função por apresentar uma operação mais prática para fazer um cálculo. Então, eu estou aqui com a apostila apresentando para vocês. Se vocês observarem aqui a planilha de controle de estoque, que está lá na apostila, nós temos aqui uma série de valores unitários, né? E esses valores, eles serão apresentados à soma, o total deles aqui embaixo. Então, aqui na planilha, ele está dando duas formas de fazer isso. Uma forma é aquela que foi apresentada em aulas anteriores, lá na aula 4, quando a gente tratou fórmulas, né? Fórmulas, o que são? São cálculos que a gente vai fazendo, colocando valores ou colocando endereços, né? Ou referências de células, seja ela pelo nome ou pelo endereço, e os operadores. E aí, depois que a gente dá Enter, ele vai e calcula para nós. Como nós vimos, tem uma forma correta de usar isso, né? Ou seja, nós devemos sempre começar com o sinal de igual. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, igual E6. Então, ele vai pegar o valor que está no E6, né? Vai estar somando com o valor que está no E7, o E8, o E9, o E10, assim até o E15. Ele vai pegar o conteúdo de todos esses endereços, né? E vai apresentar o total aqui, onde foi digitado. Olha que interessante o modelo que eu tenho aqui embaixo. Ó. Eu tenho um cálculo, né? E eu falo que é um cálculo porque ele começa com o sinal de igual, né? Só que agora eu tenho a palavra soma. Essa palavra soma é o que nós vamos chamar aqui de função. Ou seja, existe uma função chamada soma. E, naturalmente, o que ela vai estar fazendo com essas referências aqui dentro é apresentar a soma deles, né? Ou seja, ele vai pegar do endereço E6 até o endereço E15 e vai apresentar a soma. Ele vai fazer isso, gente, de forma automática. Essa é a ideia do programa, né? Essa é a ideia do Excel, tá ok? Vai fazer isso de forma automática para nós, tá bom? Então, gente, ó, eu separei aqui para vocês uma descrição de como a gente pode, né, estar explicando o que é uma função. É uma teoria, não vai ficar tudo muito claro, só depois que a gente vê isso de forma um pouco mais prática. Ó. Funções, né, ó, é uma palavra usada na célula que, escrita de uma forma correta, irá realizar uma operação automática. Como nós estamos tratando de um programa de computador, né, o Excel, então ele é programado para quando você coloca o sinal de igual e algumas palavras, ele vai fazer alguma coisa a partir dali. É lógico que isso só vai funcionar se o que você colocar dentro da função estiver escrito de uma forma correta, ou seja, você digitar os endereços, as referências corretas, tá bom? Então, eu separei aqui dois exemplos para vocês verem aqui, ó. Um exemplo aqui é da função soma. Então, você inicia, né, digitando o sinal de igual e aí o nome da função. No nosso caso aqui, o nome da função é soma. Tá? E aí, no caso, gente, letra maiúscula ou letra minúscula, tanto faz, não há nenhum problema, tá bom? E aí, precisa abrir parênteses. Professor, tem espaço aqui ó, entre soma e o parênteses? Não, não tem, é tudo junto, tá? Parênteses. Aí você coloca o endereço inicial, ou seja, na tabela ele vai começar a partir desse endereço, tá bom?
desse endereço inicial, ok? Então, ó, e esses dois pontinhos, a gente costuma ler eles como até. Você vai ver que o professor em sala de aula vai falar, pessoal, vamos somar do endereço tal até o endereço tal. E o outro endereço, no caso aqui, B13, que seria o endereço final. O que o Excel vai fazer é, todos os valores que tiver entre o endereço B4 ao endereço B13, ele vai apresentar a soma. Tá bom, gente? Aqui eu tenho alguns exemplos de somas que eu separei para vocês. São as que estão apresentadas na apostila, até a página indicada para vocês, que seria a página 43, tá bom? E aqui eu tenho um outro exemplo de uma outra função, que é a função média. Reparem que a forma de usar a função média, né, ou seja, a forma que eu tenho que colocar o conteúdo, né, do que ela tem que ser calcular, é muito parecida. É o endereço inicial até o endereço final. Só que a palavra é média. Tá? E aí o que, que ele vai fazer? Apresentar média de valores, né, ó, que estão nessa área, nessa região, tá bom? Aqui, gente, eu deixei separado aqui, ó, então eu vou passar um traço aqui para vocês, porque é uma curiosidade. A função menor e a função maior, a gente precisa especificar uma outra informação, ó. Tá vendo aqui, ó? Você precisa indicar qual é o valor que ele tem que estar procurando, né, apontando a partir dali. Por exemplo, a função menor, ela vai extrair um menor valor desta região, tá? Mas qual o menor valor que ela vai atrair? Ela vai extrair o segundo menor valor. Então, imaginemos que a gente tenha lá uma lista, né? Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. Eu tenho uma lista aqui, ó, com 3 números, tá vendo? Né? 3 números. Se eu usasse essa função dentro de uma planilha, que esses 3 números estivessem dentro dessa área, o valor que ele iria mostrar para nós, né, ó, como eu apontei que é o segundo menor valor, ele vai apresentar para nós o número 3. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês lá no Excel. Tudo bem? Se eu tivesse colocado aqui ó, o número 1, então ele iria extrair o menor valor, o primeiro menor valor. E nesse caso seria o número 2, tá bom? Essa é a diferença entre a função min, de mínimo, e a função menor. A função min, de mínimo, ela extrai automaticamente o menor valor. E se você usasse a função min aqui, aí a forma de escrever seria apenas colocar o endereço inicial e o endereço final. Não precisaria indicar qual é o menor valor que você quer, tá bom? A mesma situação é da função máximo. Ele vai extrair o maior valor, que nesse caso ali seria 4, tá bom? Seria o valor 4, ok? É muito interessante essas funções, né? Você deve até estar se perguntando, nossa, mas em que situação que eu vou usar isso, né? Na realidade, ela é muito comum no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso Excel, vamos ver como é que a gente trabalha com funções aqui, ó. Eu ainda estou naquela Plan 1, né, de aulas anteriores, eu vou estar usando ela aqui como exemplo também, e aqui, ó, no endereço F, eu vou digitar aqui alguns números, ó, estou no endereço F4, eu vou digitar o número 5, eu vou digitar o número 10, vou digitar o número 20, tá vendo? Ó? E eu vou digitar o número 5 novamente, tá ok? Vamos supor que eu quisesse somar esses valores aqui. Nós vimos através da aula número 4 que para me somar digitando uma fórmula, eu inicio com o sinal de igual e vou colocando o endereço onde estão os números que eu quero somar. Tá vendo? Ó? F4 mais F5 mais F6 mais F7. Isso funciona? Sim, funciona. Ó. Tá vendo? Vai dar 40, né? Aqui embaixo, eu vou fazer ela utilizando a função. Nesse caso, ó, eu coloco o sinal de igual, digito soma, abro parênteses, e aí eu vou indicar o endereço inicial, que é F4, até o endereço final, que seria F7. Tá bom? Reparem que ele até dá uma descrição aqui. Então, eu posso digitar, gente, ó, F4
tá bom? Se por acaso você digitar errado, ó, vou digitar aqui, ó, G2, ele apontou lá no G2, tá vendo? Mas eu posso corrigir, ó. Apago aqui, ó. Eu vou colocar F4. 2 pontos, tem que ser digitado, tá vendo? Ó, Shift 2 pontos, F7. E aí ele marcou tudo. Reparem que o número 40 é a soma, né, do modelo anterior. Vou fechar aqui com parênteses e vou dar Enter. E ele também acusa o número 40. Claro, né, são os mesmos valores. Lembrando, qual é a diferença entre essa área e essa área? É que aqui, ó, eu usei a fórmula, né? Ou seja, somando endereço por endereço. E aqui embaixo, ó, eu usei a função soma, e ele soma automaticamente. Eu vou apagar aqui a função soma, tá bom? Eu vou refazer novamente para vocês verem como é que eu fiz, ó. Então, eu começo digitando o sinal de igual e preciso digitar a palavra soma. Aí eu abro parênteses, né? Abro parênteses e indico o endereço inicial e o endereço final, tá bom? Bom, pessoal, para quem tem habilidade aí já de usar o mouse e tudo mais, você pode fazer isso, ó. Ó, clica no primeiro endereço que você quer, segura o botão do mouse e arrasta ele, ó, até aonde você quer que ele some. Tá vendo? Aí você solta o botão do mouse e coloca o parênteses. Quando você der Enter, ele soma. Beleza? Então é bem tranquilo para a gente usar, né? A parte da função soma, né? Professor, quando que eu devo usar a função soma? Então, ó, para responder isso para você de forma bastante assim prática, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui abrir uma outra planilha, ó, limpa, tá vendo, ó? Vamos supor que eu tivesse esses números aqui, ó, 10, 8, 9, 20, 30, 23, 19. Opa, me atrapalhei aqui. 20, 19, 23, 23, né? Vamos lá. 41, 90, certo? 5, 4, 78, 9, 9, 9, 4. Tá vendo? Vamos lá. Ó. Gente, nós vimos aí, né, lá no início do curso, que nós temos mais de 1 milhão de linhas, né? Eu estou na linha 170, tá bom? Mas só para exemplificar aqui na nossa aula, eu vou parar aqui mesmo, tá? Vou parar no endereço 22 aqui, tá bom? Como é que eu faço, gente, para me apresentar o total aqui, né? Quero apresentar a soma, quero apresentar o total aqui, tá certo? Como é que eu faço isso, ó? Através de fórmula, é desse jeito, ó. Igual C1, né? Mais C2, mais C3. Haja paciência, né? Mais C4. Ah, professor, mas eu sou paciente. Então, gente, mas a gente tem que ser eficiente, tá bom? Então, paciência a gente tem que ter sim, né? Mas temos que ter eficiência. E aqui, no caso, pessoal, isso não é eficiente, né? Ó, mesmo porque eu poderia encontrar uma planilha que tem aí 100, 200 linhas, tá certo? Então, isso não é nada prático, tá bom? Mas dá para fazer, professor? Dá, ó, ele vai fazer, gente. Né, ó, mas não é nada prático, tá bom? E aí você vai até o último endereço, que é o C21. Quando você apresentar Enter, ele vai apresentar a soma, tá bom? Eu vou parar aqui, tá? Então, reparem que eu não coloquei todos os endereços, tá bom? Vou dar Enter, ele soma, ó, né? Isso é prático? Olha, depois que a gente conhece a função soma, a gente percebe que aquela forma de fazer não é prática. Olha a função soma, gente, como funciona. Ó. Digita, né, a função soma, abre parênteses, clica com o mouse, segura e arrasta, ó, até o endereço que você quer que ele some, tá bom? E aí você fecha parênteses. Pronto. Gente, a soma é 362, tá vendo? Bom, quem não está acostumado a usar o mouse, como eu fiz, gente, olha, não tem problema, ó. Coloca lá no lugar onde você quer apresentar a soma, digita igual soma, abre parênteses, olha direitinho onde está o primeiro endereço, né? Olha, né, direitinho a coluna e a linha, nesse caso é C1,
Veja se ele está indicando C1, tá vendo? E olha o último endereço que você precisa. No nosso caso, é C21. Mas não esquece de digitar os 2 pontos, tá bom? Ó. E aí você coloca C21. Tá vendo? Ó? Ele marcou tudo, fecha parênteses e dá Enter. Tá bom? Ok? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 3 valores, tá bom? Ó, 30, 10 e eu vou colocar 20. Ótimo. Aqui, gente, ó, eu vou digitar a palavra soma e aqui eu vou digitar a palavra média, tá bom? Aqui eu vou digitar valor máximo e valor mínimo, tá bom? Então, valor máximo, ok? E o valor mínimo, valor mínimo. Legal, gente, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho a planilha, ok? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele somar através de funções, ó. Igual, soma, abre parênteses, puxa lá, fecha parênteses e dá Enter. Tá vendo? E pressiona a tecla Enter, certo? Isso. Aí digita direitinho. Se a gente digitar, gente, um endereço errado, uma palavra errada, ele não funciona, ele vai dar um erro, tá certo, pessoal? Ele vai dar um erro. Aí a gente vai lá e corrige, apaga o endereço da célula e corrige, não tem problema, tá bom? Lembrando aqui, então, que eu puxei, através da função soma, o total desses valores, que deu 60. Como que seria a média, gente? Ó, igual, média, tá vendo? Ó? Abre parênteses, indica o endereço inicial que tem um valor e vai até o último endereço que tem o valor. Fecha parênteses e aí ele apresenta a média. A média desses 3 valores é 20. E o máximo, como é que funciona? Igual, máximo, existe uma função chamada máximo. Ó. Digita igual máximo, abre parênteses. Qual é o endereço mesmo que a gente quer que ele procure, né, um valor máximo? O endereço da região é I5, tá? Se necessário, você vai lá, aponta com o dedo para você pegar o I5, tá vendo? Ó? Shift 2 pontos e 7, tá vendo? Fecha parênteses e dá Enter, ó. E o mínimo é a mesma coisa. O mínimo tem uma curiosidade, tá bom, gente? Então, no caso, vai funcionar da seguinte forma, ó. Eu vou observar aqui que eu estou montando ele, e ele extraiu para nós o valor aqui. Dependendo da versão do Excel que você está usando, tá? Você vai ter que digitar aqui, ó, a palavra min, tá? Eu vou até colocar ela aqui para você ver como eu estou falando, ó. Igual min, isso mesmo. Não escrever mínimo, tá bom? No meu caso aqui eu estou usando a versão 2013 e a função ela é escrita mínimo mesmo, tá ok? Então você fique atento a isso, é só um detalhe, mas que vai gerar um erro se não colocar o nome da função corretamente, tá bom? Bacana. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem o que, que é um programa de computador, né? O que, que é a ideia de um programa fazer as coisas automaticamente para nós, né? De forma prática. Olha o que acontece, gente, no número 10, quando eu digito o número 100, ó, no lugar dele, ó. Vocês viram lá embaixo qual é o valor máximo agora? É 100. Vocês viram que ele mudou a soma automaticamente? A soma desses 3 valores é 150. Você viu qual é o menor valor que ele está apontando agora? É 20. Tá bom? Olha o que acontece. Ó. Eu vou colocar o cursor aqui, onde está o número 20, certo? E eu vou digitar o número 100 também. Ó. Ele mudou. Ó. A soma dos 3 valores deu 230. A média, aí já deu uma dízima, né? 76,667, né? E o máximo, o número máximo é 100. É o primeiro número 100 que ele encontrou, porque ele encontrou outro valor 100, então é 100. E o valor mínimo é 30, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos no lugar desse 100 aqui, digitar 1000,
E aí ele faz a soma 1.130, a média agora deu uma média alta, 376, o valor máximo é 1.000 e o valor mínimo é 30. Reparem no valor 1.000, se eu digitar o número 1 no lugar dele, ó, vou dar Enter. Olha aqui embaixo, gente, ó, é automático, né? Ó, o valor mínimo é 1, a soma é 131 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, pessoal, na apostila de vocês, tem um exemplo lá na página 41 e uma planilha que vai calcular notas dos alunos, a média. Eu montei essa planilha aqui, na verdade eu montei só uma parte dela, tá bom? E eu queria aqui estar apresentando um pouco de como eu vou usar as funções aqui nessa planilha, tá bom? Eu procurei obedecer aqui as colunas, as linhas, tá bom? Então vamos lá. E antes de eu continuar aqui, eu vou rever aqui uma parte com vocês do copiar e do colar, tá bom? Então eu vou digitar aqui, na verdade, a palavra revisão, tá? E aí eu quero que vocês percebam uma coisa, gente, ó. Se eu der o Ctrl C, Ctrl V, ele copia, nós já vimos isso, né, ó. Ótimo, bacana, vou apagar, ó. Mas se você levar o mouse até ele e levar até a borda da célula, ele vai mover o conteúdo da célula para outro lugar que você queira colocá-la. Tá vendo? Então, é muito comum a gente ter que fazer ajustes visual na planilha, né? Ó. Então, é muito comum a gente mover, a gente formatar a planilha, foi até assunto da aula passada, tá bom? Eu apresentei para vocês essa forma de copiar, né? Ó, que é através dos tracinhos, tá bom? Então, assim, tem que ter habilidade e praticar essa forma de usar o Excel, tá? Ok? Isso aqui a gente treinando, treinando, a gente consegue, assim, ter um alto desempenho. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo, porque a minha palavra soma aqui, média, tal, a minha está começando na linha 11. Se você observar na sua apostila, ela começa na linha 13. Eu vou deixar igual, ó. Eu vou selecionar tudo, ó. Seleciono tudo, tá vendo, ó? Agora eu vou clicar na borda e eu vou mover até a linha 13, ó. Tá vendo? Bacana, né, gente? Eu gosto demais do Excel. Já falei isso, né, em aulas anteriores. É um programa assim fantástico, tá bom? Então eu estou aqui apresentando para vocês, tá? Como que a gente vai trabalhar com essa planilha. Bom, gente, eu tenho aqui a palavra média e aqui desse lado seria a média do aluno Renato, tá? Como é que eu calculo essa média, pessoal? Tem uma função que faz isso, que é a função média. Na matemática, para me calcular isso, seria eu somar esses valores e dividir pela quantidade de valores que dá para fazer, que ele vai apresentar o resultado para nós. Dá para fazer isso, professor? Dá sim, tá bom? Eu vou usar aqui primeiro a função média para vocês verem aqui, ó, que é o que nós estávamos fazendo no modelo anterior, ó, média. Só que o cuidado aqui, né, ó, é de você digitar o endereço inicial. Onde é que está o primeiro valor do Renato que eu quero pegar? Está no B. B o quê, gente? Hã? Vamos, pessoal. B4, né? Isso, ó. E ó os dois pontinhos. Como é que a gente fala esses dois pontinhos? Até, né? Isso, ó. Então, calcula a média do B4 até, né, ó, o E4, né? Ó, reparem que ele vai marcar, né, essa área que eu indiquei ali. Quando eu pressionar Enter, gente, ele vai calcular a média, tá bom? Vamos fazer um teste, ó. Olha lá, deu 8,25. Essa é a nota do Renato, né? Essa é a média do Renato. E da Thaís, é a mesma coisa, igual, média, e aí você calcula, tá bom? Também lembrando, em aulas anteriores, eu mostrei para vocês aquela questão de copiar e colar, né? Fiz aqui uma revisão rapidinha para vocês, ó. Então, de forma muito prática, o Excel permite isso daqui, ó. Olha que bacana. Gente, ó, eu não tive que digitar, né, ó, igual, média e todas as linhas. Ele faz isso de forma automática, né, ó. Isso aqui tem tudo a ver com aquela aula 5 que eu passei para vocês,
onde eu falei de referências relativas e referências absolutas, tá bom? Então, nós vamos precisar disso daqui nas próximas aulas. Então, se tem aí alguma dificuldade, né, ou não assistiu essas aulas, a 4 e a 5, novamente, eu peço que vocês vejam essas aulas lá, tá bom? Ok? Pessoal, só por uma questão aqui de apresentar um cálculo para vocês sem usar a função média, eu conseguiria fazer o cálculo da Thaís dessa forma, ó, igual. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou somar as notas da Thaís, tá bom? Então, o endereço B5 mais o endereço C5 mais o endereço D5 mais o endereço E5. Tá certo, gente? Se eu der Enter aqui, pessoal, ele vai me apresentar a soma, ó. E não é bem isso que a gente quer, ou seja, a média da Thaís não pode ser 37, né, pessoal? Então, assim, como é que faz? Está faltando aqui, eu fazia a divisão pela quantidade de valores que eu somei, né? Então, eu vou puxar aqui essa fórmula, pressionando a tecla de função F2, lembra lá? F2, e agora eu preciso dividir esses valores aqui, que são esses endereços, né? Por 4. Só que, gente, se eu fizer isso, ó, vai dar um probleminha, tá certo? Porque ele vai aqui fazer uma confusão, porque ele não tem aqui, ó, uma indicação para ele é fazer esse cálculo aqui. Então, eu preciso primeiro, e para deixar a nossa leitura da fórmula mais clara, ó, eu vou estar utilizando a ideia de conceito de prioridade de cálculo. Ou seja, eu vou priorizar a forma como ele vai fazer esse cálculo. Quando eu digitei aqui os parênteses, aqui, ó, eu abri parênteses e aqui eu fechei parênteses, eu estou dizendo ao Excel que eu quero que ele faça esse cálculo primeiro, e esse cálculo é a soma desses endereços. Depois que ele fizer esse cálculo, o resultado desse cálculo, ele vai dividir por 4. Tá bom, gente? Então, essa é a forma correta de se fazer um cálculo de média, utilizando o conceito de fórmulas, né? Fórmulas. Vou dar Enter, ó. Então, ele vai dar 9,25. Naturalmente, deu uma média diferente da do Renato, porque eles têm notas diferentes, tá bom, gente? Ok? Mas, voltando à nossa aula de funções, né? Função é muito prático, então a gente deve usar a função, tá bom? Você tem que fazer uma planilha e os cálculos nela da forma que você, primeiro, tenha certeza que aquele cálculo está correto, e outra, você faz ele de uma forma bastante eficiente, bastante clara, né? Para que ele apresente o resultado certo, para que as pessoas também entendam, né? Como que está a planilha, ela saiba que aquilo está correto, tá bom? Vou apagar aqui esse conteúdo e aqui eu vou usar a ideia, o conceito de copiar e colar, tá bom, gente? Vamos lá embaixo, aqui eu vou fazer também uma outra coisa, como eu não digitei os outros dados, olha o que eu vou fazer aqui, gente, com essas linhas, ó, não vou apagar não, ó. Eu selecionei todas as linhas e olha o que eu vou fazer, ó, como eu vou depois digitar o nome dos alunos ali, ó, eu diminuí a largura das linhas, né, ó, para que a gente possa estar enxergando aqui a nossa planilha, tá vendo? Para que eu possa calcular aqui embaixo para vocês verem. Aqui eu vou apresentar a soma do primeiro bimestre dos alunos. Então, igual, soma, né, ó, abre parênteses, tá bom? Vou usar o mouse aqui, tá bom, gente? Ó, puxa, segura e arrasta até o final, até onde você teria valores. No meu caso, posso puxar até aqui, porque depois eu vou colocar valores aí, tá vendo? Ó? E vou fechar parênteses e vou dar Enter, né? E a média, professor? A mesma coisa, gente. Ó, igual, média, abre parênteses, clica, segura e arrasta, fecha parênteses. E aí você vai dar Enter. Reparem que eu não estou pegando o endereço que tem a soma, né, pessoal? Igual aqui no caso do máximo, ó, é igual máximo, tá bom? Abre parênteses,
clica no primeiro endereço, segura, arrasta até o final. E veja, gente, ó, eu não estou vindo aqui, tá? Porque senão ele vai também usar esses valores para fazer a operação de cálculo ali, tá bom? Então é só ter a linha em branco, porque depois, tá? Eu vou preencher aqui o nome dos outros alunos, vou colocar as outras notas, ele vai calcular tudo automaticamente. Então, nesse caso agora, por enquanto, o valor máximo que ele está achando aqui, nesta área, é 10, tá bom? Agora vamos fazer o mínimo, ó. Nós vimos que no meu caso aqui, do meu programa, tem que ser mesmo a palavra mínimo, e aí eu indico também a área que eu quero que ele pegue o valor mínimo, e ele apontou o número 5. Chegamos na ideia do maior e do menor valor. Lembra que eu comentei com vocês que tem uma pequena diferença do uso do maior e do menor? Na apostila, o maior, ele está pedindo para usar o número 3, está lá na página 43. Então, eu vou fazer igual, tá bom? Igual, maior, ou seja, procura lá o maior valor, procura onde, gente? Ó, procura nessa região, certo? Ó, eu vou chamar isso aqui de região, eu posso chamar ela de área ou banco de dados, aqui no caso, tá bom? Procura nessa região o maior valor. Só que o maior valor, gente, olha o interessante, ó, eu vou colocar ponto e vírgula, o maior valor de 3, ou seja, é o terceiro maior valor. Não é o primeiro maior valor. No nosso caso, o terceiro maior valor é 8. Por quê? Ó, o primeiro maior valor é 10, o segundo maior valor é 8 e o terceiro maior valor é 8 também, então ele apresentou 8, tá bom? E no caso do menor, é igual, menor, né? Ó, abre parênteses, mostra a área que ele tem que pegar os valores, ponto e vírgula, e no caso do menor, aqui na apostila ele está pedindo o segundo menor valor, vou fazer o mesmo modelo aqui para ficar igual, e vou dar Enter. Reparem que ele apontou o número 8. Nós sabemos que o menor valor aqui é 5, mas na nossa função menor, nós pedimos para ele pegar o quê, gente? Ó, o segundo menor valor. Por isso ele traz para nós o valor 8. Bacana, né? Demais, né? Excel é fantástico. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Ó, eu vou selecionar, né, ó, com o mouse, eu marquei toda essa área, tá bom? Então, você clica no primeiro endereço, né, ó, leva no meio da célula, clica, segura e arrasta para baixo até o último endereço e solta o botão do mouse. Atenção, gente, olha o que eu vou fazer. Ó. Aí você vem até aqui, ó, traz o cursor aqui no quadradinho, clica, segura e arrasta para a direita e para a direita. Gente, ele vai apresentar todos os resultados das colunas, ou seja, ó, qual é a soma do terceiro bimestre? 24. Qual é a soma de todas as notas do quarto bimestre? 30. Qual é o máximo valor, né, do quarto bimestre? 10. Tá vendo? Qual é o menor valor, né, do terceiro bimestre? 0. Muito bom, né, gente? Bacana, né? Legal, pessoal. Essa é a ideia do uso de funções, tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho aí a aula, tá ok? Vou pedir que vocês, se necessário aí, revejam aí a matéria, para que vocês não tenham dificuldade para a gente continuar progredindo nas próximas aulas, tá bom, gente? Eu tinha passado na aula anterior a ideia de vocês fazerem uma atividade no caderno, isso principalmente para quem não tem computador, ou para quem tem computador, mas não tem o Excel. Então, eu dei um exemplo ali, e novamente eu reforço para que vocês façam isso no caderno de vocês, tá bom? É importante que a gente escreva, que a gente faça um exercício no caderno, que a gente olhe para a apostila, isso reforça muito o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, tá bom? Ok? Assim que nós tivermos as aulas presenciais, tá? Aí você vai poder estar praticando os computadores da escola, vai poder estar frequentando a sexta-feira para fazer essas atividades aí, tá bom? Estamos chegando no finalzinho da aula 7. Agradeço demais vocês estarem acompanhando o curso, né? Espero que lá na frente a gente possa aí se conhecer, eu possa, de repente, encontrar um de vocês aí na minha aula aí, tá bom? Vou ficar
bastante contente aí. E aí a dica é essa, peço que vocês refaçam algumas aulas que vocês acharem necessário. Se vocês já estão tendo aula com o professor de vocês, prestem atenção na aula do professor, tirem as dúvidas com ele, cita alguma situação que você viu aqui que de repente não ficou muito clara para você, não tem problema, tá bom, gente? O mais importante aqui é o seu desenvolvimento, tá bom? Eu vou deixar aqui uma indicação para vocês estarem folheando a página 43 à página 50, tá? Para que vocês possam estar adiantando aí o conteúdo para a próxima aula, tá ok? Obrigado aí mais uma vez, tá bom? Um forte abraço do professor Orlando. Procurem aí estar fazendo todos os cuidados que né, o pessoal vem recomendando a gente aí, dos familiares de vocês também, tá bom? Um abraço, até mais.